Pô, a sala tá vazia mesmo, hein, cara. A última aula que eu tive aqui tava mais cheia. Bom, pessoal, bom dia a todos, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Bom dia. Seguinte, galera, nosso objetivo é corrigir aí em torno de 60, 70 questões que tem nesse material. E antes até da gente trabalhar as questões, eu preciso colocar para vocês que, assim, o mais importante daqui até a prova, tipo, não muda. Assim, o que eu estou querendo explicar? Hoje a gente tem uma aula. Qualquer aula que você venha fazer comigo até a prova, assim, eu vou acabar abordando as mesmas coisas, porque o mais importante não muda. Às vezes as pessoas têm expectativa de que eu vá dar um outro aulão e ensinar alguma outra coisa. E assim, não tem como, porque se eu acredito nisso, porra, tipo, se eu for dar mais uma aula de 3 horas, vai ter menos conteúdo que a aula de hoje, que tem 8 horas. Entendem o que eu estou colocando? É uma coisa lógica. Eu só consigo ensinar mais se eu tiver mais carga horária. E assim, até a prova não tem mais carga horária. Só tende a ter muito. Não vai. É isso. Que não tem oportunidade. Ao contrário, a gente só vai ter até a prova, provavelmente aulões. A gente vai, tipo, e a FGV, ela, a gente vai trabalhar principalmente essas peculiaridades, que é aquilo que é comum. Aprender a os assuntos que eu trouxe hoje são assuntos que ou são mais difíceis ou são muito propensos. Então, vamos começar a brincar, pessoal. O item, a questão número 1 do edital, a questão número 1 do nosso material, trabalho 1. No final do conteúdo programático, o examinador fala sobre taxas de transmissão da medida. É o assunto que começa. Então, olha a primeira questão. No contexto das unidades de medida usualmente utilizadas para caracterizar o tamanho de um arquivo digital, bom dia. Um byte 8 bits. Beleza. 1 byte é igual a 8 bits. Mas para que serve 1 byte? Para representar o quê? Um caractere. Oi? Tá ruim? Tá. Tenta botar. Posso? Pode. Vou botar por trás que ele fica mais esticado. Ele tem que estar. Acho que é porque tá dobrando. Vamos ver se melhora. Não tem muito sentido não, André. Mas... Eu não sei se é ali na ponta. Vê aí. É ali na ponta. Mas assim, o cara é mais experiente que eu com isso, né, cara? Tu vê que ele já chegou aqui, ele falou, bota, deixa essa porra aí, né? Assim, tá pagando. Vamos lá. Olha aí. Que tristeza. Senhores, deixa eu só recapitular. Vou colocar Renato da Costa. Digitei esse trecho de texto aí, Renato da Costa. Vou mandar salvar isso. Vou colocar o nome PSERG na minha área de trabalho. Qual vai ser o tamanho desse arquivo, pessoal?
Cadê ele aí? Cadê Sérgio? Está aqui. Quando eu passar o ponteiro do mouse, ele vai mostrar o tamanho. Qual o tamanho do arquivo? Oi? Olha lá. Tamanho. Então, consegue ali? 15 bytes. Por quê? Porque tem 15 caracteres, né? São 13 letras e 2 espaços. Cada espaço também conta como um caractere. Então, é muito comum o examinador dizer que digitou um texto, que cada linha do texto tem 20 caracteres, que uma página tem 30 linhas, que o arquivo tem 60 páginas e perguntar a quantidade de bytes. O que você vai ter que fazer? Contar, multiplicar, né? Cada caractere corresponde ao quê? A 1 byte. Aí a gente vai ter as potências. A gente vai ter o kilobyte, o megabyte, o gigabyte. Me ajuda. Terabyte. Depois. Hein? Exabyte. Mais um. Zettabyte. Poderia colocar iotabyte, né? Até o zettabyte eu já vi questão. O quilo está associado ao quê, pessoal? Aproximadamente ao milhar. O mega ao milhão. O giga ao bilhão. E assim, trilhão, quatrilhão, assim sucessivamente. O quilo, ele vai ser 2 elevado a 10. Ou, aproximadamente, 10 elevado a 3. Eu posso trabalhar com 1024, que é exatamente, ou eu posso arredondar para 1000, que é aproximadamente. Não sei como o examinador vai cobrar. Exatamente é 2 a 10. Aproximadamente é 10 ao cubo. Se eu pensar no megabyte, exatamente é o quê? Aqui eu tenho 1024. Aqui eu tenho 1024 ao quadrado. 1024 ao quadrado é igual a 2 elevado a 20. Ou, aproximadamente, vai ser 10 elevado a 6. O que eu estou querendo mostrar? 2 a 10, 2 a 20, 2 a 30, 2 a 40, 2 a 50. Ou 10 a 3, 10 a 6, 10 a 9, 10 a 12, 10 a 15. Se eu pensar na potência binária, ele vai aumentar de 10 em 10. Se eu pensar na potência decimal, ele vai aumentar de 3 em 3. Já está confuso? Está tranquilo? Legal. Vou apagar. Preciso apagar porque eu tenho pouco espaço. Se eu botar o telão, eu fico com pouco espaço. Daqui a pouco eu tiro o telão para ganhar espaço. De resolver esse tipo de questão, a melhor maneira, na minha opinião, é o papo da tabelinha. Como é que a gente faz a tabelinha? A gente começa com byte e vai aumentando. Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte e por aí vai. Cada casa nessa tabelinha vai ter 3 dígitos. Então, o examinador colocou o tamanho do arquivo de 1 GB. O que eu vou fazer? Vou botar o número 1 no giga. Se eu quiser saber em mega, eu vou botar 3 zeros no mega. Então, 1 GB corresponde o quê? A 1000 mega. Se eu quiser saber em quilo, eu vou colocar 3 zeros no mega, 3 zeros no quilo. Aí, 1 GB corresponde o quê? A 1 milhão de quilos. Ou 3 zeros. 3 zeros no quilo, 3 zeros para o byte. 1 GB corresponde a 1 milhão de bytes. Quantos dígitos tem? 3. Se eu quiser em tera, zeros à esquerda e 0,
Aí eu tenho 0,001 tera. Vê se estão entendendo aí, ó. Em peta, 0,000. E assim nessa tabelinha eu realizo as conversões. Entenderam? No contexto das unidades de medida, 1 giga pode corresponder à letra A 0,001 mega? Não, 1 giga são 1000 mega. Para ser letra A tinha que ser 0,001 tera. Ok? Vou tirar isso aqui. Então, a letra A tinha que ser em tera. A letra B não tem nada a ver. 100 mil também não tem a ver. Agora, 1 milhão de quilos. 1 milhão de quilos. Letra D de delta. Por que a E está errada? 9 zeros seria byte. Todo mundo conseguiu entender o papo da tabelinha? Posso apagar e continuar? Só de curiosidade, se eu perguntar 10 megabytes, quais seriam representações equivalentes a 10 megabytes? 10 megabytes, como é que pode vir na prova? Potência de 10. Oi? Ó, o que eu estou querendo colocar é isso aqui, ó. Eu posso colocar 10 megabytes, ou eu posso colocar 10 milhões de kilobytes. 10 mil kilobytes. Ou 10 milhões de bytes. Ou, como é que seria em giga? 0,010. Ou 0,01. 0,01 giga. Entenderam? São todas o quê? Formas equivalentes de representar 10 megabytes. E assim, o examinador pode colocar qualquer medida e perguntar qualquer equivalência. Foi? Beleza, vamos para a questão número 2. Questão número 2. No que diz respeito aos conceitos de organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, são adotados padrões. Nesse sentido, o tamanho para um arquivo de 3 megabytes. 3 megabytes vai ser 1 megabyte é 10 elevado a 6. 10 elevado a 6 bits ou bytes? Bytes. 3 vezes, 3 megabytes, 3 vezes 10 elevado a 6. Letra D de delta. Correto? Letra B, bit. Lembra que o B maiúsculo é byte. Então esse MB maiúsculo é megabyte. Se fosse bit, seria o B minúsculo. Lembra também que capacidade de armazenamento padrão é byte, velocidade de rede padrão é bit. Se eu falo, comprei um pendrive de 8 GB, 8 GB bytes. Tem uma internet de 100 mega, 100 mega, ok? Questão número 3. Considerando o pendrive com capacidade de 8 GB, totalmente vazio,
Esse tipo de questão aí está se repetindo. Essa questão de 2021, depois dessa prova, teve a prova de Paulínia, que cobrou também o assunto. Olha aí, o pendrive tem 8 GB. Ele quer saber quantos arquivos de 400 KB podem ser armazenados. O que eu vou fazer? 8 GB divididos por 400 KB. A divisão, eu tenho que jogar tudo para a mesma unidade. Então, de giga para quilo, eu vou ter que colocar 6 zeros. 8 milhões de quilos, divididos por 400 kilobytes. Essa conversão aqui está tranquila com o papo da tabelinha? Né? Eu tenho giga, mega, quilo. 8.000.000. Então, 8 milhões de quilos divididos por 400. Cortei 2 zeros, cortei o quilo, ficou o quê? 80 mil dividido por 4, que é igual a 20 mil. Letra A. Tá tranquilo? Quem tá aqui presencialmente, cara, tem a oportunidade de perguntar. Vocês estão com uma cara estranha. Mas daqui a prova é amanhã, né? Questão 4. Numa conexão de rede com velocidade nominal de 12 megabits por velocidade, você transmite a cada minuto o equivalente a um trecho corrido em português com aproximadamente... E aí, como é que eu vou ter que fazer isso? Vou apagar aqui, hein? A resposta, ela está em caracteres. Caracteres são bytes. Então, eu tenho velocidade de 12 milhões de bits por segundo. 1 byte corresponde a 8 bits. O que eu vou ter que fazer? Pegar 12 e dividir por 8, para saber a quantidade em bytes. Isso vai dar 1,5 milhões de bytes por segundo. A resposta, então, vai ser o quê? Letra E. Por quê? Ele quer saber por minuto. Por minuto eu vou multiplicar por 60. E aí eu vou achar 90 milhões de bytes por minuto. Beleza? Quando eu dividi por 8, eu achei a quantidade de caracteres, de bytes. Só que eu achei por segundo. Aí tem muita gente que já marca a letra A. Só que tinha que se atentar no enunciado que ele quer por minuto. Aí você tem que pegar aquele por segundo e multiplicar por 60. Foi? Questão 5. Um tamanho médio de 500 kilobytes. Considerando essa média, assinale o maior número de bytes que pode ter um pendrive de 8 bytes. Parece muito com a questão que... É muito parecido com a questão que... Fazer aí, pegar o tamanho do pendrive, 8 GB, de 500. Então, 8 GB são 8 milhões de quilos, divididos por 500 quilos. Ficou 80 mil dividido por 5, que é igual a letra. Veja que o que muda. O tamanho do pendrive pode ser 16 GB, o tamanho do arquivo ele pode mudar, né? Mas a lógica sempre vai ser o quê?
pegar o tamanho do pendrive e dividir pelo tamanho do arquivo. Joga tudo para a mesma unidade e faz a conta. Beleza? A tendência é ele mudar o tamanho do pendrive. Ele está sempre cobrando de 8 GB. Tem pendrive de 16 GB. Então ele vai mudar o tamanho do pendrive. Questão sai bits e bytes e vai para o papinho do CSV. Me ajuda aí. Nome, ponto e vírgula. Idade, ponto e vírgula. Nota 1, ponto e vírgula. Nota 2. André, ponto e vírgula, 6, ponto e vírgula, 7. Fabiana, ponto e vírgula, 34, ponto e vírgula, 7, ponto e vírgula, 8. Lincoln, ponto e vírgula, 67, ponto e vírgula, 4, ponto e vírgula, 6. Certas piadas, se o cara não conhecer, não vai entender nada, né? Grazi, ponto e vírgula. Vamos lá. Eu criei um arquivo. Se eu importar esse arquivo no Excel, qual vai ser o valor da célula B3? B3. Oi? Qual vai ser a resposta, pô? 6,7. Vou salvar isso com a extensão CSV. O que significa a extensão CSV? Valores separados por vírgula. Eu vou colocar renato.csv e vou salvar na área de trabalho. Quando eu salvei, ele já assumiu o formato do Excel. Ao dar um duplo clique, B3 é 34. Agora, o que delimita cada coluna? O ponto e vírgula. No meu exemplo, o ponto e vírgula é o delimitador. Outro delimitador? Poderia. Escolhi a vírgula. Quantas colunas teria na tabela? Só 2 colunas. Ia ter uma coluna com Fabiana 34,6 e uma outra coluna com 7,8. Consegue visualizar isso que eu estou mostrando? Assim, se você escolhe o delimitador errado, a informação fica bem estranha, né? Vamos mudar agora. Vou criar um arquivo novo. Renato, tab, informática. André, tab, direito. Lincoln, tab, português.
Josiane, tab, direito. Bom, vou salvar isso de novo como CSV. Salvar como Renato2.csv. Legal. Agora no Excel, eu vou clicar em arquivo, abrir. Perdão, vou criar um arquivo novo. Vou lá na guia dados, obter dados externos. Eu estou fazendo o contrário agora. Tipo, eu estou no Excel, aí o que eu vou fazer? Não seria só abrir? Eu poderia, né, mas eu estou querendo fazer o procedimento contrário. O procedimento contrário é o quê? Eu entrei no Excel e vou lá e importo o arquivo. Aí eu venho de texto CSV e escolho aquele arquivo na minha área de trabalho. É o Renato 2. Importar. O que vai acontecer aqui? Ele vai abrir uma janela perguntando qual o caractere delimitadora. Ele já assumiu a tabulação. Se eu colocar o ponto e vírgula aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque não tem ponto e vírgula, pô. Aí vai ficar tudo junto. Estão vendo a imagem? Então eu posso escolher outro delimitador. Qual que é? Pode ser a vírgula, pode ser o ponto, pode ser o tab. O brasileiro é usar o ponto e vírgula. O padrão americano é usar o quê? A vírgula. A gente pode ter um delimitador qualquer. Vocês só tem que, na hora da questão, perceber que usando um delimitador eu vou ter um resultado X, usando outro delimitador o resultado vai ser Y, para numa questão saber quem é B3, quem é C4, para poder determinar o que vai estar dentro de cada célula. Então, consegui carregar aqui, beleza. Ele abriu direitinho, porque eu usei o tab como delimitador. Vamos lá para a questão, então. Analise o conteúdo do arquivo de texto a seguir. Estou vendo que foi gabarito letra B. Sempre que falar em importar e exportar, ou é CSV ou é o quê? XML. São as duas extensões factíveis. Ou é CSV ou é XML. XML a gente vai trazer uma questãozinha já já. Mas, de antemão, o formato do XML para você tem que ser assim, ó. Sempre que você vir um XML, você vai observar tags com os sinais de menor e maior, abrindo e fechando. E com palavras que são associadas aos campos. Nome, idade, telefone, nota 1. É uma linguagem. Mas não é uma linguagem de programação. Não, é uma linguagem de marcação de dados estruturados. Porque aqui não tem nada de matemática, não tem nada lógico, não tem nada algorítmico. A programação infere, então, um sistema lógico. A programação tem lógica. Todo programa é uma sequência de instruções lógicas. E HTML, XML não tem nada lógico. Então, não podem ser classificadas como linguagens de programação, embora sejam linguagens. Nesse caso, é uma linguagem de dados semi-estruturados. Estruturados. Ok? Esse termo estruturado é porque é por definição de bloco, né? É. Questão 7. Analise o conteúdo de um arquivo de texto mostrado a seguir. Vamos para 7. O que eu estou vendo? Produto, ponto e vírgula, quantidade, ponto e vírgula, preço. Esse texto separado por ponto e vírgulas, porra, ou SSV, ou sempre que o assunto for importar, exportar, ou SSV ou XML. Separado por ponto e vírgula é o CSV. Então o gabarito aqui é letra E. Observa que ele sempre traz, ó,
em todas as questões, você tem o XML e tem o CSV. Né? São dois formatos importantes. O edital ele fala lá sobre importação de dados. Então, sempre que eu pensar em importar, eu vou pensar ou é CSV ou é XML. Como é que eu vou distinguir? Visualmente, pô. Eu vou olhar. Tem ponto e vírgula, CSV. Tem aquela porra daqueles sinais de menor e maior? É o quê? XML. É uma parada visual. Bater o olho e vou identificar. Ok? Renato, XLS seria o arquivo de Excel? Sim. XLS é o arquivo do Excel até a versão 2003, velho, né? Aí, XML, a gente já está comentando. ODF é gênero dos arquivos do LibreOffice. ODT, ODS, ODP, são todos ODF, formato de documento aberto. E a letra D não tem relevância para a gente. 8 é do MPE. O que aconteceu? O cara fazia 10, 20 questões falando de CSV. Aí ele pegava essa questão na prova e achava que era o quê? Ah, porra, não tem nada a ver com CSV, mano. Olha que não tem nada a ver. Isso é um arquivo o quê? XML. Olha como a sintaxe é diferente. Olha lá o nota. Abrindo e fechando os tagzinhos. Isso é um arquivo XML. Aí, quando que a gente usa esse XML? Ah, vocês quase não usam, mas os sistemas usam muito. Se você faz uma compra hoje, você recebe a nota fiscal através do correio eletrônico, do e-mail. Aí vem um anexo XML. Ninguém tem o hábito de ficar abrindo para olhar. Né? Para a gente não serve muito, a gente ignora, deixa lá o e-mail. Mas entendam que se fosse uma empresa, quando você faz a compra, a empresa recebe o e-mail. Quando recebe o e-mail com esse arquivo, já tem um input no sistema dos dados da nota fiscal. Ninguém precisa ficar digitando. A ideia do XML é permitir a troca de informações entre sistemas web. Então, imagina, você tem uma empresa. Aí você colocou um sistema de gestão empresarial na empresa, lá um ERP, um SAP, TOTOS, tem uma porra de um sistema. Aí você faz uma venda e vai baixando o estoque. Quando o estoque está próximo de zero, o teu sistema já entra em contato com os fornecedores, faz cotação, compra. E aí tu fala assim, pô, como é que o meu sistema consegue cotar com outros fornecedores? Graças a esse formato o quê? XML, para troca de informações. Legal? Estão entendendo? Eu não entendi porra nenhuma. Quem não entendeu porra nenhuma, cara, não é possível, meu irmão. Se tu vira essa porra desse monte de sinal de menor e maior, é o quê? XML. Se vira a porra lá do ponto e vírgula, é CSV. E tu marca um ou outro, senão vai se fuder. Né? Ou é CSV ou é o XML. Só isso. Entendeu, né? E quanto mais perto da prova, né, mais desse nível vai sendo a aula. Tipo, na véspera, porra, meu irmão, caralho, ou é CSV ou é XML. Aí o cara, tipo, ele consegue entender na véspera. Não, mas e o outro caralho? O outro Mas e se? Mas e se? E se você tá Quem reprovado? deixou com a prova fudeu. Questão 9. A questão 9 está trazendo um monte de arquivos. Aí, o que o candidato faz? Olha os ícones. O candidato, ele olha os ícones. Aí ele olha lá. 1, 2, 3, 4, 5 de texto, 2 de planilha e 1 de PDF. Aí ele marca a letra B. 5 de texto, 2 de planilha e 1 de PDF. Não é isso? E aí ele perdeu o ponto. Porra. Vamos lá. Formatos de arquivo. Me ajuda. A gente tem arquivos de texto, arquivos de planilha, arquivos de imagem, arquivos de vídeo, de áudio
arquivos compactados, arquivos de modelo, arquivos executáveis. Arquivo de texto, TXT, RTF, DOC, DOCX e ODT. Bloco de notas, WordPad, Word velho, Word novo e Writer. Planilha, XLS, XLSX e ODS. Seria do Excel velho, Excel novo e Calc. Imagem, JPG, BMP, PNG, GIF. De vídeo, AVI, MP4, FLV, MKV, áudio, MP3, Wave, WMA, que mais? Ah, tem mais uma, OG, compactados, ZIP, ARG, RA, TA, CAB, G, GZ, modelo, DOT, DOTX, XLT, pode ser DOT, DOTX, DOTM, XLT, XLTX, XLTM, OTT, OTS, executáveis, EXE, COM, BAT, PIF, CMD, esses são alguns. Imaginem que eu tenho um arquivo com 10 MB. Aí eu compacto ele passa a ter 5 MB. Se eu compactar de novo, ele vai ter 2,5? Tipo, se eu continuar compactando por essa lógica, ele some. Né? Porque, 2,5 tu compacta de novo, 1,25 aí tu compacta de novo. Porra, não existe isso. Né? Quando você realiza a compressão, você chega a um limite. Não adianta ficar compactando várias vezes que você não vai conseguir reduzir o tamanho do arquivo. Existem algumas extensões que, de maneira nativa, têm alto grau de compressão. Como, por exemplo, JPG, MP4, MP3. Esses formatos, não adianta você querer compactar porque não vai ter resultado. Isso também cai em prova. São formatos que possuem alto grau de compressão de maneira o quê? Originária. Ok? Legal. Então já recapitulamos aí as extensões. Vamos resolver a questão. Todos os arquivos que tem DOT, XLT, DOT e XLT são arquivos de modelo. Então o segundo e o último arquivo são de modelo. O gabarito dessa questão é letra A. Eu tenho 4 documentos de texto, 2 de modelos, uma planilha e um documento portável. Letra A. A maioria na prova marcou a letra B. Que merda, né? A E é pior do que a B, né? Que merda, né? Mas, olha aí. A grande maioria marcou a letra B. Uma pequena, uma minoria marcou a E. Porra.
O correto é a letra A. Né? Todo mundo identifica, então, os 4 de texto, os 2 de modelos e o portável? Portável é o PDF. Ok? Pode ser XPS também. O XPS é o padrão da Microsoft, que concorre com o PDF. Mas já nas versões mais novas já... Ainda existe, né? Só não se popularizou. Pode pagar? O Word começou a justificar o PDF. O Word cria PDF a partir de 2010 e edita a partir de 2013. Bom, esse itemzinho do edital é o item que fala sobre arquivos digitais. É o segundo ou terceiro item. Vamos lá, agora a gente cai para o Excel. Pessoal, quantas colunas a gente tem no Excel? Quantas linhas tem no Excel? 1.048.576, que é o quê? O conceito mega. 1024 vezes 1024. 16.384 colunas, variando de A até X-fudeu, né, que é o XFD. O que a FGV perguntou aí? Ó? Assinale a opção que indica o endereço referente à célula localizada na 30ª coluna da 20ª linha. O examinador foi maneiro porque ele disse que o Z é a 26ª coluna. Tem gente que podia pensar no alfabeto com 23 e aí errava a questão. Vê se você entendeu o que eu estou dizendo aí. O alfabeto tem W, tem Y, tem K, né? Então são 26 letras. O Z é a 26ª, a 27ª é o quê? A, 28ª, AB, AC, AD. Então a 30ª é AD. Ele quer a 30ª coluna, 20ª linha. AD, 20. Gabarito, letra C. Ok? Só de curiosidade, depois do AZ, vem o quê? Depois do AZ. Hein? Que merda. BA, porra. Depois do AZ vem BA. Certo? Depois do CZ. DA. Depois do ZZ. A. E assim vai até X, fudeu. Ok? Qual que é a M aqui? É no calque. Ai, meu Jesus. É da bichinha, né? Ai, meu Jesus. Tem histórico de cobrança disso? Tem, cara. Tem. Vai perguntar pro cálculo? Tem. Em concurso público tem. Não da FGV. Mas esse tipo de questão não é muito longe disso. Né? Esse tipo de questão que fica perguntando endereçozinho de célula, se cair a parada, tu vai ficar feliz, porque X-fudeu e ai meu Jesus não são coisas absurdas. Né? XFD no Excel e ai meu Jesus no Calc. São os limites. A quantidade de linhas é igual. Beleza? Questão 11. Você vê que a FGV ela é uma banca até de certa forma inteligente, porque isso que seria uma decoreba, ela cobra até de uma forma que você tem que pensar ainda um pouquinho. 27ª coluna. Aí você vai falar, a 11 é muito fácil. É fácil que você fez a 10 agora, mas na 11 ele não diz que o alfabeto tem 26 letras. Aí tem um maluco que não lembra, mano. Assim, vai ter um maluco que vai pensar no alfabeto de 23. Então a 27ª é depois do Z. Depois do Z vem o quê? A. Ok?
Questão 12. A 12 também é só para levantar o moral mesmo. Como é que é o nome, velho? Meu. É. Hã? Tiago, quanto que é metade de 2 mais 2? Caralho. Quanto que é metade de 2 mais 2? Porra, Thiago, é 3, cara. Se não souber matemática, fudeu, mano. Metade de 2. Metade de 2. Hein? Mais 2? Então quanto que é metade de 2 mais 2? Hein? Faz aí, Thiago, pra se redimir. Faz essa porra aí, bora. Ainda bem que você tá aqui, meu filho. Vamos lá. 2 elevado ao cubo, 8. 8 elevado a 4. 8 vezes 8, vezes 8, vezes 8. 8 vezes 8, 64. Vezes 8, 512. Vezes 8, 4.096. Letra E. Ok? Ninguém confundiu o circunflexo com o operador de multiplicação, não, né? Porque a letra A seria se fosse multiplicado. Né? De multiplicação é o asterisco. É o asterisco. A divisão é a barra. X não pode. X, se tu vê o X, tu já marca que tá errado. E lembrando que eu também não posso ter colchetes nem chaves, só parênteses. Então eu posso ter parênteses dentro de parênteses. E sempre resolver do mais interno para o mais externo. O X não cabe nem na função nem na forma. Não. X pode ser o endereço de uma célula. X2, X3. Legal. 13. Vou explicar esse assunto aí. Agora o cara entendeu que é a metade de 2 mais. Pessoal, olha para a tela aí. A célula D1, eu posso inferir que D1 é igual a 3 mais A4? Sim ou não? Vou repetir. Eu posso inferir que a célula D1 é igual a 3 mais A4? Sim ou não? A3 mais A4 dá quanto? Eu estou vendo 10, posso inferir? O que é inferir? Deduzir. Então, posso inferir que é 1 mais A2? Posso, né?
Agora, se eu colocar o ponteiro do mouse em cima, for lá em fórmulas e clicar em rastrear precedentes, se o examinador perguntar agora, eu posso inferir que a célula D1 é A3 mais A4? Não pode. Aí tu tá de sacanagem, tá vendo a porra da seta lá, tu vai inferir que é A3 mais A4? É A1 mais A2. Aqui, sai da inferência e passa a ser uma afirmação. É uma operação envolvendo quem? A1 e A2. Essa bundinha aqui indica que essa célula precede essa, né? A seta está indicando o quê? Uma relação de dependência. A célula D depende de A1 e A2. A1 e A2 precedem D1. Existe o termo precedente e existe o termo dependente. Vocês têm que entender que A1 e A2 são precedentes de D1. E que D1 depende de A1 e A2. A posição das setas determina a relação. Foi até aí? Isso é mole. Então, vamos fazer a próxima questão. Faz o seguinte, pula 13. Faz primeiro a 14. Vamos fazer a 14, a 15, a 16. Depois eu volto para a 13, porque a 13 tem um detalhe que é mais difícil. Faz a 14. Qual a resposta 14? Cara, como é que a gente resolve isso? Ele quer saber a célula B1. B1 tem uma seta que está vindo de A2. Então, B1 tem que ter na fórmula A2. É necessário que B1 tenha A2. A única alternativa aí que tem A2 é a letra E. Então, o gabarito é a letra E. Qual é a sacanagem? Todas elas dão 40. Então, se você ficar lendo, você está perdendo tempo ali. Tipo, A1 mais 30, 40. A3 mais 10, 40. Né? Tudo dá 40. Por quê? Se não tivesse a seta, eu podia inferir qualquer uma. Mas quando tem a seta, acaba o papo da inferência. A seta determina ali. A seta está determinando que B1 tem A2. E a única alternativa que tem A2 é a letra E. Entenderam? Então pode fazer a próxima. A 15. A seta só vai aparecer quando estiver referência, como constante. Como assim? O 20 é constante, está lá dentro. O 20 é uma constante. O 20 não aparece, não tem como aparecer precedência e independência. Bora para 15. Acho que a gente está jogando no Hotmart, né? Todas? Todas. Eu falei que já muita coisa, já esqueceu já a aula que tu assistiu até, isso é muito... Mas aí é o tipo da... Esse material aí é o tipo de material que tem que ficar revisando, cara. Porque, porra, é altamente propenso a cair. Se tu... Essa porra de bits e bytes, já assistiu a aula as 3 vezes e não consegue entrar na cabeça, cara. Porra. Essa partezinha que tu fez agora... Não, de converter de PPS para
Velocidade de transmissão, né? Aham. Porra, isso entra na minha cabeça aqui. Essa porra de congelar a célula também, caralho. Ah, mas aí tu sabe que cai. O que tu tem que fazer? 50 vezes. Né? Não tem jeito. Ainda mais algo que envolve matemática. Aí tu tem que fazer exercício, não tem jeito. Não, a gente não é burro. A gente, pelo contrário, você tem inteligências que eu não tenho. São múltiplas capacidades que nós temos, né? Cada um tem uma porra de uma... É melhor numa área do que o outro, isso é normal. Mas a gente tem que desenvolver, pô, não tem jeito. Né? Esse é C4, C5, sei lá. A de investigadora, a de inspetora das questões, né? De investigador que parece... Todas são 10. Eu não tô vendo, né? Bora, pessoal. Na 15. O que ele está colocando aí? B2. O que eu vou olhar? Cara, B2 depende de A1, A3 e C4. Não é isso? Eu vou olhar para B2 e vou ver de onde estão vindo as setas. Então, B2 depende de A1, depende de A3 e depende de C4. Letra A. Professor, mas se vai ser somar, subtrair, multiplicar, dividir, isso eu não faço a menor ideia. E estou ignorando isso. Né? O relevante para mim são as células. Observem que não tem nenhum número. Não é para tu pensar se vai somar, multiplicar. Você só vai buscar a alternativa que tem os endereços que você está procurando. Não pode ter outra célula. Só vai ter A1, A3 e C4. Então, eu ignorei completamente o fato do sinal ser demais. Podia ser qualquer outro sinal. Todo mundo entendeu? Vamos para a próxima. 16. Você vê que viagem. Esse tipo de questão só cai na FGV. Não existe outra banca que cobre isso. Eu não tinha visto até eu só vi isso realmente só na semana do exercício. Nem fazendo que concurso eu cheguei nessa parte da FGV. E você vê, assim, o bacana de estudar para banca é isso, né? Porque é um assunto que só cai na FGV e como tem muita gente que estuda para concurso há um tempão e vai fazer a prova de onda e tal, olha lá, já era. É porque é simples, né? Mas é desesperador no tempo. É, tu nunca viu? Exercício assim da tal da quadrix. É, tem uma questão da quadrix com isso, né? Eu vi também. Que cobra justamente a teoria, o conceito da relação de dependência e precedência. Olha aí, gente. Considerando-se que o rastreamento mostrado refere a essas células A1 e B1, as fórmulas nessas duas células devem ser respectivamente. E aí, A1 traz B1 e C2. B1 e C2 só pode ser a C ou a D. Não. Já descarta a A e a B, né? Descarta a A e a B. E a outra célula, B1, é C3 e D2. C3 e D2. Letra D. Beleza? Molinho, né? É só olhar as setinhas. Tomara que caia. Voltando para 13 agora. Cara, assim, e é bacana que, tipo, na hora da prova, tu vê, tu já tá treinado, tu vai rapidinho. Mas aí depois tu vai ver a galera reclamando horrores, mano. Tipo, porra, aquelas setas, filha da puta, não sei o quê. Não pode chegar, pegar a prova assim. Uma dessas Não, e algo mais difícil. Bora, bora. Olha aí.
O que a gente percebe aí? A célula A1, ela tem B2 mais C2. Eu posso inferir que é o mais porque tem resultado numérico, né? 10 mais 4. Certo? E a célula A4, ela tem B5 mais C2. O que aconteceu? Ele copiou de A1 para A4. Sempre copia e cola, há um ajuste. Aqui ele aumentou 3 linhas, de 1 para 4. Então B2 virou B5. Mas C2 não variou. Se o C2 não variou, é porque ele está o quê? Congelado. O C2 não sofreu variação. Então o 2 está congelado. O que ele pergunta? A fórmula da célula A1. A1 é igual a B2 mais C2. Só que o 2 tem que estar congelado. Letra A. Quando a gente faz Ctrl+C, Ctrl+V, então tem uma modificação. Sempre tem um ajuste. Quando não tem um ajuste, é que ele congelou. Quando você transfere um número para outro e não tem a ver. Recortar e colar não muda. Copiar e colar muda. Beleza? Posso continuar? Questão 17, vamos lá. Tá muito rápido. Thiago, tá conseguindo, Thiago? Não tem como te falar nada de fixar a coluna ali, né? Só dá pra inferir sobre a linha, né? Oi? Não dá pra inferir nada sobre a fixação de coluna, né? Só da Aqui se fixar a coluna não faz diferença, porque ele só está copiando embaixo da outra, né? na mesma coluna. Vamos embora. Na 17, todo mundo percebeu o erro aí? Aí é outra coisa que quem está treinado, né, já percebe com facilidade. Quem nunca viu, talvez não tenha maldade de contar a quantidade de parênteses. Olha a letra A. Abriu 2, fechou 2. Letra B. Abriu 2, fechou 3. A letra B tem 5 parênteses. A letra B está errada. Eu nunca vou poder ter uma quantidade de parênteses ímpar. Sempre que tu abrir o parêntese, tem que fechar o parêntese. Então o erro da letra B é que tem um parênteses a mais. Todo mundo tinha visto isso? Agora tu começa a desenvolver essa maldade. Né? Quando tu olhar a questão procurando erro, tu já vai... toda fórmula deve começar com sinal de igual. Todas têm igual. Mas a quantidade de parênteses não pode ser ímpar, gente. Só que na hora da prova, tu nervosão, às vezes você não consegue ver. Só que você já está treinado para ver. Tem alguma aqui que causou estranheza? Botar a soma de uma célula. É a própria célula. Não faz diferença nenhuma. É meio tosco, né? Tipo, soma 5, dá 5. Mas não vai dar erro. Não tem erro de sintaxe aqui. Referência mista. Então, todas as outras fórmulas estão corretas. O gabarito é letra B. Próxima. Já viu a questão da FG20 para somar colunas? Coloca ali soma A, pontos, C. A pessoa que olha e não vê o número já acha que isso pode colocar. Pode, claro.
Bora. Na 18. Qual é a resposta aí? Agora todo mundo já tem maldade, né? Na letra D tem 3 parênteses. Como é que tu vai ter quantidade ímpar? Você não precisa nem conhecer a sintaxe da função. Mas 3 parênteses é um absurdo. Foi? Nesses casos, qual é o mensageiro que aparece? Qual é o mensageiro que aparece? Abre uma caixa de diálogo dizendo que tem... Ele mesmo já sugere a correção, né? Quando você dá enter 2 vezes, ele já corrige. Mas a fórmula é inválida. Façam 19. Conseguiram fazer? Pessoal, me ajuda aqui. Se eu quiser somar toda a coluna A, presta atenção. Eu posso colocar aqui igual a soma de A1, 2 pontos, A4. Posso? Posso colocar arroba soma A1, pontinho, pontinho, A4? Pode? Só no Excel. No Calc dá erro. Mas essa sintaxe é válida no Excel. Posso colocar a soma de A, 2 pontos A? A soma de A, 2 pontos A é a soma de toda a coluna A. Então, qualquer número que eu venha colocar aqui, ele já vai somando para mim. Se eu colocar a soma de A, o que vai acontecer? Vai dar erro. Não pode ser a soma de A. Para ser um intervalo tem que ter 2 pontos. Não existe intervalo sem 2 pontos. Então, se eu quero toda a coluna A, eu tenho que colocar A, 2 pontos A. Entenderam? O intervalo tem que ter os 2 pontos. Se eu colocar a soma de B, quando eu der enter vai aparecer o quê? Erro. Correto? Se eu colocar a soma de 2, quando eu der enter vai aparecer o quê? Bora, porra. 2. A soma de 2 é 2. Ah, 2. Se eu colocar aqui, soma de 2 e 5. Quando eu der enter vai aparecer o quê? Hein?
7. E se eu colocar a soma de 2 até 2? Aí ele vai somar toda a linha 2. De 2 até 2 é um intervalo. O que esse intervalo representa? O intervalo pode ser uma linha, uma coluna ou uma matriz. Nesse caso, o intervalo é o quê? A linha. Estão entendendo mesmo? Se eu colocar aqui a soma de A até A, quando eu der Enter vai aparecer o quê? Vai aparecer o quê? Vai aparecer erro, porra. Erro de referência circular. Eu não posso mandar somar a coluna A se eu estou na coluna A. Não entendi. Agora eu quero que você preste mais atenção ainda. Mandar somar de A1 até A5. Eu estou na célula A5. Se eu estou na célula A5, ele tem que somar até A4. Ele não pode somar até A5. Por quê? Se ele somar a célula que eu estou, vai dar o erro de referência circular. O que é o erro de referência circular? Eu não posso, na minha fórmula, o endereço da minha célula. Isso é um erro de referência circular direto. Entenderam? Se o examinador perguntar o que é um erro de referência circular, eu não posso fazer referência à minha célula durante a digitação da fórmula. Se eu estou numa célula, ela não pode estar na minha fórmula. Então, o que eu preciso que vocês entendam nessa questão? Ele quer saber qual dá erro de referência circular. E ele diz A3 e B3, respectivamente. Aí o que você vai ter que fazer nessa questão? Você tem que fazer A3 e B3. Você tem que fazer A3, B3. A3, B3. A3, B3. A3 e B3. Cada alternativa tem duas fórmulas. A primeira está na A3 e a segunda está na B3, que é respectivamente A3, B3, A3, B3. E aí você tem que olhar qual a fórmula onde a referência está dentro da fórmula. Onde estiver dentro, dá erro. Então, por exemplo, na letra A letra A está vendo a célula A3, tem a soma de C1 até C3. De C1 até C3 tem C1, C2 e C3. Então, passou. B3 é a soma de C1 até C2. Também não tem B3. Passou. É o raciocínio que vocês têm que fazer. Na letra B, A3 tem a soma de A1 até C3. De A1 até C3 tem A1, A2, A3. B1, B2, B3. A3 deu erro. Gabarito, letra B. Conseguiram entender? Conseguiram entender? Hã? A minha célula não pode estar dentro da fórmula. Se tiver dentro da fórmula, erro de referência circular. Pode fazer a próxima.
Aperta 10. Ah, essa aí é a B. B. Caso que porta muito escura. Meu irmão, o cara pediu 7 milhões por X da empresa. Aí nego querendo pagar pouco, quer dizer, 90%, né? Aquele cimentar tá uma filha da puta, né? Aí o cara falou, não, todo mundo não se quer. Eu penso que o cara não, ele aumenta o percentual. É isso, mas ele quer pagar menos, joga o percentual. Não, ele pode mexer no valor, porque só no percentual. Não, sem pensar. Ninguém pode mexer no valor, só pode mexer no percentual. Aí a empresa do cara cresceu 1000% em 5 anos, um bagulho sinistro de tinta. Esse cara é famoso, é o Tinta. Aí não, no final o Apolinário vai dar então fala 10 milhões. E aí, todo mundo conseguiu? Qual a resposta aí, pessoal? O que a pessoa tinha que perceber aqui? De B1 até B4, o que ela tinha que fazer? Botar B1, B2, B3 e B4. B1, B2, B3 e B4. B1, a soma já não tem um, passou. B2, não pode ter B2. Deu erro. B até C3, tem B3. Então vai dar erro. B4, A1, 5, A3, C4, passou. Passou as alternativas para erro. 2 e 3. E aí ele quer saber quais são as corretas. As corretas são 1 e 4. Entendeu? Todo mundo entendeu por que dá erro? Se eu estou na célula B2, eu não posso mandar somar B2. Se eu estou na célula B3, eu não posso mandar somar B3. Quando ele coloca de A1 até C3, tem B3. Ok? Pode fazer isso. Já tá errado, né? Não, sim, mas é como eles trocaram de Ah, tem questão da Ceperd que faz isso, da Celecom, Ceperd. Pode cair, cara. As questões velhas da FGV têm essa característica.
Pode entrar. Aonde está? Conseguiu fazer? Aqui a gente tem que conhecer o caminho lógico, né? Que papo da tabela verdade. Vamos conhecer o Qual é a lógica do E? Se tiver um falso é a lógica do OU. Se tiver um verdadeiro é verdadeiro. Então, dentro do E, eu posso ter uma lógica de testes lógicos. E, se tiver um falso é falso. No OU, se tiver um verdadeiro é verdadeiro. E o não inverte. Isso é uma coisa bem óbvia, não tem como errar. A prova, por exemplo, ela é formada por várias fases. Com OU. O cara tem que passar na prova objetiva e no teste físico e no exame psicológico. Né? Se ele ficar reprovado em um, tá fora. Então, eu tenho ali o uso do E. Basta um falso para ser o quê? Falso. O uso do OU. Como é que seria uma coisa prática para o uso do OU? É proibido dirigir embriagado ou fazendo uso de substância entorpecente. Se o maluco está preso. Se estiver cheirado, está preso. Se estiver bêbado e cheirado, está preso também. Não é? O OU basta o quê? Um verdadeiro. Então vamos lá. E A2 maior que A3. Qual é a sacanagem aí, gente? A3 ganha 9%. O que é 9%? 9% é 9 dividido por 100. 9% é 0,09. Então, quando ele coloca lá A2 maior que A3, é 15 maior que 0,09. Verdadeiro. Então, outra. A2 é menor que A4, 15 é menor que 8, isso é falso. Entenderam? Então, verdadeiro é falso. Verdadeiro. Falso. Agora ele colocou o OU. E são as mesmas proposições. Com o OU, basta um verdadeiro para ser o quê? Verdadeiro. Então vai ficar verdadeiro. Certo? A única coisa que eu vou fazer é colocar um e colocar um. Verdadeiro. E o último. A2 mais A3 dá 15,09. É igual a 24? Isso é falso. Esse é o frente, o falso verdadeiro. Então, agora coloca aí. Entendeu? Não inverte. Se tu pegar para verdadeiro, não é verdadeiro falso. Se tu pegar para falso, não é falso verdadeiro. Na questão, ele colocava isso é não falso. Aquilo que não é falso é o quê? Verdadeiro. Entendeu? Questão 22. Qual é a sintaxe da função C? Se passar na prova, então ficarei feliz. Se não, ficarei triste. Qual é a sintaxe da função se, teste lógico, verdadeiro e falso?
Resposta aí, letra? É. Vamos dar um intervalozinho. Cara, eu tô preocupado. Tô preocupado mesmo, porque pra vocês terem ideia, eu dei esse mesmo material pra passar na semana passada. Cara, tipo, eu não consegui dar o material todo em um dia de aula lá. Tudo bem que a aula lá foi super estressante, mas eu não consegui dar um dia de aula assim. E aqui, porra, a gente já tá na 22. Eu tô com medo de acabar, cara. Eu tô falando sério. Por que lá não deu? Lá não deu porque lá foi estressante. Lá foi estressante.